Este disco não seria possível sem, ou seria, não seria este disco, mas seria muito impossível, se é possível dizer muito impossível, sem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores. A Sociedade Portuguesa de Autores tem, através do seu fundo cultural, hoje em dia, tem-se tornado na tábua de salvação, é dramático de dizer isto nesta expressão, mas eu diria assim, na tábua de salvação de muitos compositores, de muitos autores, intérpretes, cantautores, enfim, de quem quer fazer um disco, de quem quer mostrar o seu trabalho à sociedade e não o consegue fazer porque, de facto, aquilo que se chamava antigamente a indústria discográfica é qualquer coisa que hoje em dia não existe. Hoje em dia teima-se a chamar indústria, mas não existe, porque se houvesse indústria isto não acontecia. Não é? Ou seja, a Sociedade de Autores está a fazer um trabalho que teria de caber à indústria fazê-lo, que não faz porque não existe indústria. Existe sim, de facto, empresas que promovem artistas, enfim, mas agora este lado que era conseguirmos os fundos necessários para fazer um disco, o disco que nós queremos fazer, isto é muito importante porque hoje em dia todos nós sabemos que tecnicamente é fácil gravar um disco. Podemos gravar um disco no vão de escada, podemos gravar um disco aqui, não é? E isso faz com que as pessoas se esqueçam que o que embarateceu o lado técnico de gravar um disco, o outro lado que foi o compensar justamente o trabalho dos músicos, o compensar justamente o trabalho dos técnicos, não é? Acabou e deixou de ser apoiado e deixou de ter os fundos necessários para que isso acontecesse. Ou seja, um trovante a gravar hoje em dia seria fácil, assim como qualquer banda, porque estamos todos juntos, vamos todos comer maçãs de coerata ali ao lado e tocamos todos aqui e cada qual toca e sabemos qual é o som que vai sair. Quando falamos em artistas solo, e eu gosto de empregar a palavra artista porque é bom, estou a ver aqui um A grande e nós somos de facto artistas, e estamos a gravar um disco, se queremos para aquela música que aconteça um quarteto de cordas ou aconteça um acordeonista determinado, ou um pianista determinado, ou um instrumento, ou seja, se eu quero enriquecer a música que eu faço e os arranjos que eu quero para a minha música com elementos, eu vou ter que chamar músicos, chamar artistas, chamar gente que se junta a mim para o fazer. E isso, obviamente, tem custos, custos pecuniários que não são, obviamente, que não aliviaram. Ou seja, isto não embarateceu. Não é? Como tal, gravar um disco, hoje em dia, é muito mais difícil do que era naqueles tempos em que se dizia gravar disco é uma coisa muito difícil. É só para alguns. Não é? E aqui, este trabalho que tem tido a Sociedade de Autores ao empregar o seu fundo cultural para fazer com que os artistas, os autores, neste caso os autores, possam expor a sua obra, possam realizar o seu trabalho, é fundamental. De outra forma, as coisas não aconteceriam, ou não aconteceriam assim, aconteceriam de outra forma qualquer. Não podemos estar aqui a alimentar o minimalismo, não podemos estar aqui a aumentar o miserabilismo. Temos que ser nós, enquanto autores, e aqui, independentemente de serem administradores ou não, somos todos autores, somos todos cooperantes, ou cooperadores desta sociedade. Cabe-nos a nós encontrar essas soluções e sermos um pouco a contracorrente daquilo que vai acontecendo hoje em dia e que vai, de alguma forma, corroendo por baixo, como o bicho da madeira, vai corroendo, como o bicho da madeira vai corroendo a nossa criatividade e a nossa capacidade de mostrar a nossa criatividade, que é enorme em Portugal. Por isso, eu estou muito agradecido à Sociedade de Autores e espero que esse fundo cultural vá aumentando cada vez mais e vá sendo cada vez mais posto à disposição dos nossos autores. Assim, a Europa começa a olhar também para a importância dos autores e começa a atribuir às sociedades de autores, às suas congêneres, e os nossos governos e os nossos ministérios das Finanças continuam e comecem a olhar para os autores como uma riqueza inigualável, como uma riqueza que não se pode criar como se cria outra qualquer riqueza. Não é uma indústria que se cria assim, é qualquer coisa que acontece porque um povo tem uma raiz, e a raiz cultural e a capacidade de um povo produzir autores vem da sua raiz cultural, e isso é insubstituível, e isso não se consegue de outra forma senão vivendo isso por dentro na nossa terra e no nosso país. Muito obrigado à Sociedade de Autores por isso.